Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos trabalhos com a aula de Geografia e nós vamos falar sobre os fluxos migratórios a partir aí da era do descobrimento. Então vamos entender que o Brasil é um país de imigrantes e desde o início da sua colonização o nosso país recebeu pessoas de todo o mundo. Foi durante os primeiros anos da colonização que essa imigração, ou seja, a vinda de pessoas de outras partes do mundo para o Brasil, acontecia de forma espontânea. Principalmente quando a notícia do, vamos colocar entre aspas aí, descobrimento das Américas se espalhou pela Europa, muitas pessoas vieram para o Brasil com a ideia de explorar o novo mundo. E a partir do século XVIII, com a ameaça da invasão espanhola, a imigração para o Brasil passou a ser incentivada, inicialmente pela coroa portuguesa e depois da independência pelos governos que se sucederam no Brasil. Isso aconteceu tanto de forma de ocupação e proteção do território brasileiro, uma vez que, com uma numerosa população, a coroa portuguesa teria o controle maior sobre as fronteiras do país, quanto como uma estratégia de fomento, ou seja, de desenvolver o país, já que para explorar o território era preciso muita mão de obra, porque o Brasil é muito grande. Durante o período colonial, a coroa portuguesa incentivava a imigração, oferecendo viagem gratuita, gado, cavalo, armas, ferramentas, alimentos, e milhares de portugueses aceitaram, e esse fluxo migratório no Brasil colonial também teve uma migração forçada de negros que representavam aquela mão de obra barata e escrava para o desenvolvimento da colônia. Foram aproximadamente 5,5 milhões de negros que saíram da África e desses aproximadamente 4,8 milhões chegaram vivos ao Brasil. Com a pressão inglesa para a libertação dos escravos, que teve como fim o tráfico negreiro em 1850 e a abolição da escravatura no Brasil em 1888, houve uma intensificação na imigração do Brasil, já que era necessário substituir a mão de obra escrava por uma mão de obra assalariada e principalmente barata, mas que tivesse o domínio de técnicas de produção agrícola e manufatureiras da Europa. Assim, grandes levas de imigrantes vieram para o Brasil entre 1850 e 1834, que tiveram grande influência no desenvolvimento econômico e social do país. Durante esse período, os principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, eu vou destacar alguns aqui, foram os portugueses, que no fim do século XIX, em virtude das condições econômicas de Portugal, precárias, muitos portugueses vieram para o Brasil e se espalharam por diversas regiões do país, mas principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nós tivemos também aqui a presença de alemães, que a partir de 1824 se estende ao longo de todo o século XIX. Eles vão se fixar em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, Lajeado, no Vale dos Sinos, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eles se especializaram na produção de policulturas alimentícias. Os italianos tiveram um processo migratório intensificado a partir de 1870, quando a Itália passa por vários conflitos internos para a unificação do seu país e que representaram uma população muito precisa para a produção de café no Brasil e outras manufaturas fundamentais para a instalação das primeiras indústrias no nosso país. E a maior parte desses imigrantes se fixaram nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os espanhóis vieram para o Brasil em maior parte no final do século XIX, fixando-se especialmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. O Brasil também tem uma forte colônia de sírios e libaneses que começaram a chegar ao Brasil no final do século XIX, motivado pelas dificuldades que eles enfrentaram em seus países de origem. Eles se fixam em São Paulo, no Pará, no Acre, no Ceará e desenvolvem principalmente atividades comerciais. Japoneses chegam em maior número a partir de 1908, quando o Japão sofre sérios problemas econômicos e boa parte da população passa fome.
Os japoneses se concentram principalmente nos estados de São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, onde eles desenvolvem atividades agropecuárias e foram responsáveis pela implantação de novas técnicas de cultivo e produção no país. Tá? Então, com o grande crescimento demográfico nas primeiras décadas do século XX, os governos brasileiros eles passaram a dificultar as vindas de imigrantes, visando o não comprometimento da oferta de emprego para a população genuinamente brasileira. Para ter uma ideia, a Constituição de 1937 ele previa um sistema de cotas para imigrantes que só eram aceitos 2% do total de imigrantes de cada nacionalidade nos últimos 50 anos, limitando assim drasticamente o acesso de imigrantes a todo o país. A partir de 1934, embora a imigração para o Brasil tenha diminuído seu ritmo, ela continua acontecendo. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham entrado no país entre os anos de 1934 e 2005. Atualmente, com o crescimento econômico brasileiro e a crise mundial que tem acontecido nos últimos anos no mundo, houve um crescimento da quantidade de imigrantes no país. Segundo algumas estimativas do Ministério da Justiça, o número de estrangeiros legais no Brasil aumentou cerca de 60%, de 960 mil para 1,4 milhões de pessoas, de 2010 até 2012. Além disso, cresceram o número de imigrantes em situações irregulares. Esses imigrantes vêm geralmente de países vizinhos em busca de empregos em confecção, no comércio, na construção civil e etc. Essa intensa migração para o Brasil alterou profundamente a nossa cultura. Por exemplo, quando os portugueses chegaram ao país, eles não consideravam a cultura dos povos que aqui viviam e impuseram seus hábitos, seus valores culturais. Com a chegada dos demais imigrantes, novos elementos culturais sendo inseridos na cultura brasileira, e atualmente a cultura brasileira é muito multicultural, isto é, possui elementos de diversas culturas e de povos específicos que vivem no país e que conseguiram perpetuar suas tradições quanto a dos povos que chegaram ao país a partir do início da colonização. Pessoal, espero que não tenha ficado muito exaustivo e a gente se vê na nossa próxima aula. Vida longa e próspera para todos.